nessa sexta-feira, primeiro deixa eu te perguntar uma coisa, tá disposta para crescer na fé agora junto com a gente aqui no Almanac? Nessa sexta-feira, já comecei o programa hoje dizendo que nós comemoramos os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica herdou do Antigo Testamento a devoção a estes protetores e também intercessores que Deus envia do céu para o cumprimento de seus propósitos aqui na Terra. Agora, eu convido você a conhecer o que a Bíblia Sagrada fala sobre eles. E para isso, não vou fazer isso sozinha, eu tenho uma convidada especial, que é a Lu Burnet. Ela é publicitária, especialista em marketing e mestranda em teologia. É criadora da página São Miguel Arcanjo Oficial, presente nas principais redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Ela tem a missão, essas páginas aí, esse conteúdo, tem a missão de inspirar a devoção micaélica pela Bíblia, da experiência dos santos e das peregrinações aos santuários dedicados a São Miguel. E é claro que nós desejamos boas-vindas a Lu Burnet. Uma alegria, viu, Lu, ter você junto com a gente. Que Deus te abençoe e seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Caísa. Muito obrigada por me convidar para participar desse programa Almanac Católico. É uma satisfação enorme e eu considero uma bênção poder falar de São Miguel no seu dia aqui no seu programa. Isso mesmo, é uma conversa regada de muita fé, de muita devoção. Lu Burnet, para o pessoal que está em casa conhecer melhor ainda você está em Porto Alegre, é isso? Sim, eu fico em Porto Alegre. Ah, aí você vive com a família? Eu vivo com os meus filhos e com os meus pais. Ah, que legal, que Deus abençoe toda a sua família. Mas vamos começar então a conversa, Lu. Fala pra gente, como nasceu a devoção dos arcanjos? Então, tudo indica que essa devoção no Ocidente, a gente vai fazer um estudo aqui sobre o Ocidente, tá? Ela surge com a primeira aparição de São Miguel ao sul da Itália, onde nós conhecemos como Promontório do Gargano, mais especificamente numa cidade chamada Monte Sant'Angelo. Sant'Angelo de Santo Ângelo. Ela recebeu este nome depois das aparições de São Miguel. Porém, um século mais ou menos antes, quando Constantino se torna o primeiro imperador cristão, ele se torna porque ele venceu uma batalha muito importante na Ponte Mívia. Essa batalha ele vence porque ele recebeu muitos sinais, né, para que o seu exército fosse conduzido para um determinado lado. Depois que ele vence essa batalha, ele recebe uma aparição privada de uma criatura celeste que se apresenta como São Miguel. E São Miguel, então, teria concedido a Constantino as dicas para essa vitória. Constantino faz o quê, gente? Ele manda construir o primeiro santuário. A gente vai falar numa zona europeia, ali ainda era Constantinopla, tá? Num lugar chamado Sustenium, que se chamava Micaélio. Então ele manda construir um suntuoso santuário em honra àquela criatura celeste que havia colocado a vitória sobre aquela batalha nas suas mãos. Então, a partir daí, nós temos uma religião cristã livre de perseguição na Europa. Um século e pouco depois, acontece a primeira manifestação de São Miguel, onde nós chamamos, né, de Monte Gargano. A partir daí, começa o culto angélico a entrar no Ocidente e, em seguida de São Miguel, outras criaturas angélicas que nós conhecemos como Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, vão sendo incorporados a esse culto, né? Que até então ele é novo no Ocidente. Já existia no Oriente muita crença em São Miguel Arcanjo, mas no Ocidente vem a partir do século V, final do século V, lá mais ou menos em 490, 492. Ô Lu Burnet, e como que nasceu aí em você essa inspiração em se especializar no culto angélico? Então, São Miguel, é um pouco comprido essa história. São Miguel
A minha mãe rezava a oração de São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, pelo exorcismo, que todos nós conhecemos. Sim. Nós somos 5 filhos, então quando nós íamos para balada, quando nós éramos jovenzinhos, ela rezava, ela fazia essa oração sobre a gente como uma forma de proteção. Então vem daí a origem da minha devoção a São Miguel, mas assim, eu só escutava, eu não sabia rezar aquela oração, eu achava muito bonita. Passaram-se mais ou menos uns 15 anos, nós tivemos um familiar que veio morar aqui na nossa casa, um tio, que estava fazendo um tratamento de saúde, e nessa época eu comecei a pesquisar sobre São Miguel. Brotou assim no meu coração São Miguel para entregar essa devoção ao meu tio. Meu tio veio a falecer, mas São Miguel teve um papel muito importante nesse falecimento, porque foi ali que eu descobri que São Miguel era o condutor das almas depois da morte. Que é a origem... Desculpa, entrou uma ligação aqui. Tranquilo. Que é a origem desse segundo livro aqui que eu já vou explicar para vocês. Sim. Então, assim, São Miguel foi dando sinais na minha vida. Aquilo me chamou a atenção a ponto de eu iniciar uma pesquisa. Eu sou de formação publicitária. E nessa época, nós estamos falando em 2007. 2007, as mídias sociais estavam surgindo. Não existia ainda fanpage, não existia nada comercial. Era mais aquela batida de Orkut, o início do Facebook. O que acontece? Eu fui fazer um curso para trabalhar profissionalmente com mídias digitais, em função da minha carreira profissional. Só que eu peguei todo aquele conhecimento ali e apliquei para São Miguel. E aí a página começou a crescer vertiginosamente. Eu senti necessidade de aprender do ponto de vista católico, que as bibliografias que haviam no Brasil na época, católicas, sobre os santos anjos, eram muito escassas. Não existia nada sobre São Miguel. Aí eu acabei empreendendo a minha primeira peregrinação religiosa, porque eu descobri um santuário na França, antes de conhecer o da Itália. O Le Mont Saint-Michel, que fica na Normandia, que é um complexo rochoso no meio de fontes de rio, lindo, por sinal. Deve ser lindo, é. Maravilhoso. E quando eu chego lá, eu descubro que existem vários santuários, existe uma linha mística que inicia na Europa, na Irlanda, e vai até Israel, lá no Monte Carmelo, e que ali estavam assentados 7 construções erguidas a partir de pedidos de São Miguel em determinados séculos. Olha, aquilo ali instigou, Caísa, uma busca de vida para mim. Eu gostaria de entender, eu sou muito curiosa, eu queria entender o porquê daquelas construções tão exatas num período que não existia tecnologia para cruzar, né? Para a gente pegar, tipo assim, o Google Maps, a gente coloca os pontos e existem uma harmonia dessa localização. Olha, interessante. Então, partiu daí uma busca. Eu pensei, tem alguma coisa aqui e eu quero contar a primeira história dessa linha aqui no Brasil. E eu publiquei o primeiro livro, então. Ô Lu, mas agora você fala, né, de todo esse conhecimento que você buscou. E isso tudo está envolvido com a sua fé? Você faz experiência de fé também nesses estudos todos que você faz? Sim, totalmente. Se eu não tivesse fé, ia ser só um fato histórico. É verdade. Que a história, ela nos chama atenção. E o que é mais incrível é que só viver de fé também não dá, porque a gente tem que unir o útil ao agradável, né? A gente tem que ter muita fé, mas com os pés no chão. É verdade. Eu sempre penso assim. Por causa disso, eu tinha muita fé em São Miguel. Eu sou católica, eu sou praticante. Hoje em dia eu comando as redes sociais, as minhas lives são todas de oração com história. Então eu faço ali um paralelo de história com oração, porque eu gosto de entender e gosto de ensinar a origem das coisas. Se existe uma fé, uma crença em determinado santo, eu quero saber da onde veio, qual é a origem. Porque para eu acreditar e levar um assunto adiante, eu tenho que conhecer as raízes daquela crença. Mas então, bonito, interessante. Toda essa experiência de São Miguel, do fato histórico, que é muito importante e relevante, tem muita experiência de fé. Tanto que nesse livro aqui maior que vocês estão vendo, ó, o Tratado de Angelologia,
ele tem uma parte toda histórica, e aí vem a experiência dos santos. Eu selecionaria o número X de santos que teriam tido, tiveram, né, a experiência de São Miguel em determinados momentos da sua jornada aqui na Terra. Muito bom. E o livro que você disse que queria falar com a gente, fala do papel, de quem é São Miguel e do papel dele nas escrituras sagradas? Fala. Os 3 livros, na verdade, falam, tá? Eu tenho um terceiro menor aqui na mão, que esse aqui é um devocionário de São Miguel, tá? O devocionário de São Miguel, ele apresenta de forma muito mais sucinta, né? E resumida os ofícios de São Miguel, inclusive nas Sagradas Escrituras, mas também oferece muitas orações que foram resgatadas da Idade Média, quando o culto, a devoção a São Miguel crescia de forma vertiginosa na Europa. Então, num determinado momento, essa crença ela dá uma diminuída, e graças à internet, às pesquisas e às peregrinações, a gente consegue resgatar e trazer, né, para o pessoal ter acesso a essas tão importantes orações, e também toda a história de São Miguel aí, com base nas Sagradas Escrituras, porque a gente não escreve sem estar baseado nas Sagradas Escrituras. O que fala a palavra de Deus para nós é lei, né? E a gente tem que explorar. Isso mesmo. Ô Lu Burnet, nesse estudo todo, nessa trajetória que você já trilhou e continua trilhando, quais são as maiores confusões aí que as pessoas trazem e dúvidas em relação aos santos arcanjos? Isso é muito importante você perguntar, porque tem um determinado momento que os católicos, por uma ignorância entre aspas, né, uma maneira de não conhecer, de desconhecer a palavra de Deus e de desconhecer o ensinamento e a angelologia dentro da visão católica, tá? Existe muita informação misturada que vem das correntes esotéricas, que a gente tem que separar. Quais são as confusões? Por exemplo, algumas correntes atribuem aos arcanjos cores. Em momento nenhum a gente lê nas Sagradas Escrituras cores ligadas aos santos anjos. Ou nomes, também não se tem nomes. As pessoas querem descobrir o nome dos anjos, por exemplo. As Sagradas Escrituras são claras. Ela só colocou ali 3 nomes de criaturas celestes: Miguel, Gabriel e Rafael. A todas as outras criaturas ela não nomeia. Ela fala que existe uma hierarquia dentro das Sagradas Escrituras. Quando a gente pesquisa, a gente encontra uma hierarquia de criaturas celestes, né? Que nós chamamos de anjos. Mas cada hierarquia tem a sua função. E essa função designa o nome daquele coro celeste, por exemplo. Então, nós temos ali serafins, querubins, tronos, né? Dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Porque a palavra anjo, Caísa, ela significa a sua função, né? E não a sua natureza. A natureza é espiritual, então todas as criaturas celestes são espiritual. Qual é a função daquela criatura espiritual? Ela é ser anjo. O que é um anjo? Na tradução é mensageiro. Então, todos esses seres que eu falei agora para vocês, serafins, querubins, até o arcanjo Miguel, eles podem ser chamados de anjos porque eles têm a função de, num determinado momento, dar uma mensagem de Deus, né? Então, as pessoas, elas, por procurar... Porque hoje a informação ela é muito fácil, ela é muito disseminada nas redes sociais, e é muito fácil você, sem querer, colocar uma informação errada e aquilo ali viralizar. Isso mesmo. E trazer um erro muito grande para muitas pessoas. Então, nós temos que ter cuidado nessa informação. Então, essas confusões de nomes de anjos e de cores, eu falo que a pessoa tem que se afastar porque não é permitido dentro da nossa doutrina católica. Ótimo, bom falar sobre isso. E você falando da palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, fala sobre o papel do arcanjo Miguel em uma grande batalha nos céus. São Miguel, a gente pode dizer que ele é nosso defensor? Ele é defensor da igreja, nós somos igreja, então ele é nosso defensor também. Essa batalha do livro do Apocalipse, ela nos deixa um pouco na dúvida, mas na verdade ela conta a história do início, de quando o homem ainda não tinha sido criado,
e também ela faz uma referência do que acontecerá no final dos tempos, porque houve uma batalha no céu. O que acontece? Como é que ocorreu essa batalha, né? Qual é o papel de São Miguel nisso tudo? Quando Deus ali reúne todas aquelas criaturas celestes maravilhosas que ele tinha criado, essas criaturas ainda não tinham visto Deus face a face, não tinham a visão de Deus. Deus colocou, então, os anjos à prova. O que foi essa prova? Ele revela ali que depois que ele tinha criado todo o mundo material, primeiro ele criou o espiritual, ele informa que ele vai fazer uma nova criatura composta uma criatura híbrida, vamos dizer assim, composta da essência dos anjos, que é espiritual, e da essência de tudo aquilo que já havia criado no mundo, dos compostos materiais, ou seja, ele faria uma criação nova, um ser híbrido, né, que seria o homem, ao qual os anjos deveriam servir. Essa ordem de Deus, ela soou de uma forma no coração de Lúcifer, porque Lúcifer era um anjo de luz, tanto que o nome dele significa portador de luz. Foi um anjo muito amado por Deus, criado com uma genialidade que a gente nem imagina, por isso que ele é tão forte, né? De uma categoria altíssima, né? A hierarquia celeste. Nisso, o Lúcifer, por orgulho, por isso que a gente fala que o orgulho e o pecado, e o egoísmo é a origem de todos os pecados, né? Porque o Lúcifer, quando ouve que vai ter que servir uma criatura inferior a ele, porque nós somos inferiores aos anjos, ele começa a se consternar. E aí, quando Deus fala que ele iria nascer no ventre daquela criatura, né, a encarnação do Verbo, Lúcifer, então, começa a fazer o quê? Persuadir 1/3 dos anjos. Por isso, quando a gente lê, caiu 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos, significa que aqueles anjos preferiram acreditar num anjo maior, que seria o Lúcifer, do que acreditar na ordem do seu Criador. É neste momento que aparece ali, na visão do Apocalipse, uma mulher grávida, e o dragão queria atrapalhar, matar aquela mulher. Por isso que se fala que vem Miguel defender aquela mulher. Então, nós estamos falando ali de Nossa Senhora, que gestaria o Filho de Deus, que é o próprio Deus, né? E Miguel que vem derrubar o plano maligno de Lúcifer. Por isso que a gente fala que essa passagem do Apocalipse, ela é uma alusão à primeira batalha e vai ser também parecido, né? Vai ser como ocorrerá a batalha no final dos tempos. Ótimo. Você que está acompanhando o Almanaque Católico de hoje, dia dos Santos Arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, nós estamos falando com a Lu Burnet. Ela é mestranda em teologia e mais especialista em marketing, publicitária, e fez um estudo imenso. E nós sabemos, Lu, por que eu estou frisando isso? Porque muitos talvez estejam assistindo o programa pensando, mas como que ela sabe de tanta história assim, que Deus criou os seres espirituais e foi fazendo... E ela fala com a propriedade, é fruto de muito estudo, não é, Lu? De contato com a palavra de Deus, de muita fé, com certeza, não é mesmo? É muito estudo, e olha só, nada é palavra minha, eu sei só porque eu estudo, não sou pretensiosa de falar, né, o que eu não saberia, o que eu não tenho propriedade, porque assim, isso vem para nós desde Santo Agostinho. Então tem todo um estudo ali dos padres da igreja, tem Santo Agostinho, tem dos doutores da igreja, tem Tomás de Aquino, tem de Pseudo Dionísio Areopagita, que também foi um teósofo muito importante. Gente, são séculos de escritos, né? Tem base nas Sagradas Escrituras e tem muita interpretação de padres e doutores da igreja. Ótimo. Lu Burnet, e quais são as principais aparições do arcanjo Gabriel nas Escrituras Sagradas? Qual que é a mensagem que ele traz em cada uma delas? Gabriel tem no seu nome, na tradução, assim como Miguel tem no hebraico, quem como Deus, Gabriel tem o poder de Deus ou a fortaleza de Deus, tá? Então ele aparece para nós em Daniel,
Em Daniel, ele aparece logo depois que o profeta tem uma visão e cai por terra. E ele aparece para explicar aquela visão. Aparece para nós nos evangelhos, anunciando a gestação da prima Isabel, que não poderia, que era infértil e estava numa idade avançadíssima, não poderia conceber de jeito nenhum. E depois ele aparece, então, para Nossa Senhora, para a Virgem Maria, dando a missão, né, a revelação da encarnação do Verbo. Qual é, então, a missão que a gente pode ter de São Gabriel Arcanjo? Ele, que é a fortaleza de Deus, veio para anunciar grandes feitos. Porque assim, gente, não seria possível para um anjo de uma hierarquia menor anunciar a maior revelação divina em nosso mundo temporal. Teria que ser alguém muito forte, dado o teor da mensagem. E quando Gabriel anuncia para Nossa Senhora, anuncia para Maria, para a Virgem Maria, e também já havia anunciado para Zacarias, né, a gravidez da sua esposa Isabel, ele fala uma frase que a gente repete no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho um Deus do impossível. Sim. Para Deus nada é impossível. Essa é a frase que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, vindo de um arcanjo, para dizer que para Deus nada é impossível. Então essa frase é muito linda. A missão de Gabriel foi muito linda, né? Muito, muito forte, de muita responsabilidade. Isso mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do arcanjo Rafael, lá conforme descrito lá no livro de Tobias. Como que ele ajudou Tobias e Sara, hein, Lu Burnet? Olha, Rafael também é um arcanjo, porque quando falam que ele está sempre na presença de Deus, são 7 seres que estão constantemente na presença de Deus. Se tem, então, a noção que aquele ser apresentado nas Sagradas Escrituras, no livro de Tobias, seria um arcanjo, como o que é referido no livro, nos evangelhos, não foi somente um anjo Gabriel, por mais que a gente chame anjo, e eu já apresentei para vocês aqui o porquê que a gente pode chamar os arcanjos de anjos também, porque são mensageiros, se corresponde, quer dizer, se compreende que o Gabriel é além de um anjo, de um arcanjo, tá? Então, o que acontece? Rafael tem a missão de acompanhar Tobias numa viagem muito importante, né? A mando do Tobit. Tobit era pai de Tobias. Rafael, num determinado momento, Tobias não sabia que ele era um anjo. Ele, vamos dizer assim, ele se disfarça de homem, porque ele tinha que passar por aquele momento sendo um homem. Se apresenta como Azarias. Olha. Pouco desconfiado fica Tobias e pergunta para Rafael, mas de onde você vem? E ele fala, eu sou filho de Ananias. Ele começa a falar ali para tentar disfarçar que ele era um homem como nós. E ele faz o quê? Ele ensina, eles pescam um peixe e ele ensina ali o Tobias a separar alguns órgãos do peixe, né? O fígado, o coração e o veneno, o fel, que vai ser usado posteriormente para curas. E a gente tem aqui uma cura do corpo, sendo a cura da cegueira do seu pai Tobit, e a cura de uma libertação espiritual, porque ele queima, se eu não me engano, é o coração que ele queima do peixe. Ele ensina o Tobias a queimar o coração do peixe para fazer um ritual e expulsar um demônio que habitava no corpo da Sara. Então, qual é a missão de Rafael? Ele caminha por toda a jornada a pedido do pai dele, conduzindo em segurança aquele rapaz, o Tobias. O que a gente tira daí de ensinamento? Que os anjos caminham conosco na estrada da nossa vida. Que a gente pode compreender que a nossa vida aqui, enquanto nós estamos vivos, nós estamos numa peregrinação. Sim. Por isso que se fala que nós somos peregrinos no tempo, que nós estamos todos aqui peregrinando para que depois a gente chegue lá na morada eterna. E os anjos estão conosco nessa peregrinação, nós não estamos sozinhos. Vem daí a missão, né? Essa palavra
dos anjos nos acompanharem pela missão que nos é mostrada no livro de Tobias, junto a São Rafael Arcanjo. Ótimo, Lu Burnet, muito bom saber de tudo isso. Tenho certeza que está acrescentando, não só na minha vida, mas na vida de todos aí que estão acompanhando o programa. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Como que nós, no nosso dia a dia, na nossa luta, nós podemos aí pedir a intercessão dos arcanjos? Como que deve ser a nossa oração? Olha, existe uma... Eu acho que a oração pessoal é a mais apreciada por Deus, né? Sim. Também pelos nossos anjos da guarda, pelo nosso anjo da guarda, nossos aqui no plural, porque tem bastante gente nos assistindo. Eu acho que uma oração sincera, quando a gente reza de verdade, quando a gente pede a proteção dessas criaturas no nosso dia a dia. Porém, nós temos muitas orações que a gente pode se valer para nos ajudar nessa oração. Nós temos aí o pequeno exorcismo de São Miguel, que nos foi deixado pelo Papa Leão XIII, a partir de uma visão espiritual que ele teve uma visão muito impressionante, né? De Satanás recolhendo muitas almas para ele. Depois ele tem uma visão de que São Miguel viria e pegaria novamente aquelas almas para o céu, tá? Ele nos deixa uma oração muito bonita, que é o pequeno exorcismo de São Miguel. Essa oração, você tem como aprender, você tem como guardar ela no seu coração, fazer ela diariamente. Eu faço sempre quando eu acordo, eu faço quando eu saio de casa, eu faço em diversas horas do meu dia. Ela é uma oração de proteção, né? Pedindo aí a proteção de São Miguel para que o mal não chegue na nossa vida. E o que é muito importante falar, Thaís, aqui, a gente não tem que pensar só no pedido de proteção dos anjos para a nossa vida aqui, na nossa vida física, né? Nossa vida material. A gente tem que entender que Deus colocou os anjos na vida dos homens com um propósito específico de nos conduzir à salvação. Essa é a missão primordial do anjo. Não é só cuidar para que a gente não tropece, para que nenhum mal assim externo nos aconteça, porque nós estamos vivos, nós estamos num mundo que a maldade infelizmente existe, né? Uhum. Mas o principal da ação dos anjos é nos afastar do mal no seguinte sentido, nos proteger também das tentações, as tentações que o inimigo bota em nosso caminho toda hora. Porque a nossa pior queda é a queda do pecado. Uhum. E é por isso que Deus nos deu a guarda dos anjos, porque sabia que nós somos seres muito frágeis, né? Em relação aos anjos, e sozinhos a gente não conseguiria, né, caminhar nessa vida com tanto espírito ruim acima da gente. Quando a gente fala espírito ruim, são os demônios, tá? Uhum. Com tanto espírito aí nos persuadindo, colocando as tentações, os anjos vêm com esse papel muito importante de tentar afastar, não é proibir, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas é uma luta constante entre o bem e o mal para que a gente não caia em pecado, porque a maior queda do homem é se perder de Deus, e a gente se perde facilmente quando a gente peca. Isso mesmo. E bonito, e com certeza os anjos estão aí, os arcanjos, para nos ajudar a alcançar a salvação, né? Que é a vida eterna. E que essa graça aconteça na vida de todos. Lu Burnet, quem quiser saber mais sobre São Miguel, arcanjo, sobre a devoção angélica, sobre a presença dos anjos no meio de nós, as obras que você falou, citadas, o site, fala pra gente, onde que as pessoas podem adquirir? Eu posso mostrar o livro antes para vocês? Pode. Na tela? Olha aqui. Esse livro aqui foi o primeiro escrito, tá? Todos são publicados pela Paulus Editora. Ah, tá aparecendo na tela já o site. Ah, isso aí, já botaste na tela, né? Isso, www.paulus.com.br. Isso aí, www.paulus.com.br. Quem esquecer, vai para o Google, é só colocar São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. Depois procura também esse livro aqui, ó, mais para a esquerda, aí. Devocionários a São Miguel Arcanjo. Quem como Deus. Quem como Deus. E tem esse daqui que chegou na minha mão ontem, e ele é muito bonito. Esse daqui, gente, é muito importante esse livro aqui, ó. Deixa eu colocar pertinho de vocês. Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, tá? Muito legal.
É muito importante. Aqui tem um capítulo especial sobre a ação dos anjos e outro capítulo sobre a ação de São Miguel para aquelas almas que já partiram dessa vida. Muito bom. O telefone, você que gosta do telefone para adquirir aí, é DDD 011 99974 1840. 011, já está aparecendo na sua tela, 99974 1840. Obrigada, viu, Lu Burnet? Foi ótima a nossa conversa. Que Deus abençoe todo esse estudo, essa fé que você traz no coração, que seja cada dia mais cultivada, que você continue ajudando muitas pessoas através das obras. Obrigada a você, Thaís. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo aí no Almanaque Católico. E fiquem com Deus. Amém. Fique com ele também.